tenho mais um protagonista, tenho mais um ator, permita-me esta expressão, mais, enfim, com responsabilidades acrescidas. Portanto, estou a falar de Domingos dos Santos. Quem não conhece, claro que toda a gente conhece Domingos dos Santos, ele está em muitas vertentes, portanto, em toda esta área, mas vamos falar agora enquanto presidente da FNOP, da Federação Nacional de Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. Seja bem-vindo, Presidente. Muito bem, então nós aqui temos vindo aqui abordar temas que estão na ordem do dia, neste particular portanto, das organizações de produtores. Como é que está neste momento, qual é que é o estado de alma? As organizações estão a fazer um bom trabalho, estão satisfeitas? O que é que lhe apraz dizer? Eu, sendo um agricultor... Sim. O microfone penso que estará... Bom, enquanto... Exatamente. Já está agora. Já está aqui. Já está. Agora sim, são os microfones que também chegam a um ponto e ficam cansados, não é? Bom, eu, como agricultor, e sou agricultor no concelho de Mafra há 41 anos, mas sou muito defensor da dimensão em escala. Eu sou defensor que nós temos que nos estar juntos e focar-nos naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Normalmente os agricultores têm muita tendência de se focarem nas pequenas concorrências, nas coisas pequeninas. Não, nós estivermos juntos, garantidamente somos mais fortes. Somos mais fortes a todos os níveis, do ponto de vista comercial, técnico, até mesmo de voz, de pressão, de política. Nós juntos somos mais fortes. Essa é a minha convicção. Por outro lado, um país como Portugal, um país que tem uma agricultura muito atomizada, temos muitas culturas transversais a todo o país e com agricultores de pequena e média dimensão, se não tivermos esta força das organizações de produtores, nós não temos força nenhuma. Nós estamos muito vulneráveis ao mercado, não temos capacidade para exportar, não temos capacidade técnica. De outra forma, as organizações de produtores conseguem fazer chegar a esses agricultores todas estas competências e esta capacidade. E, portanto, sendo eu um grande defensor do que é as organizações de produtores em Portugal e não só, a nível global, fico com pena que de facto não tenha sido visto ou encarado da mesma forma pela política como algo muito importante, como algo de capacitação do nosso país. E quando nós olhamos para as organizações de produtores em Portugal, estou a falar no setor hortofrutícola, mas também nas outras atividades, mas mais focado na hortofrutícola, nós vimos que somos 53 organizações de produtores em Portugal, com um volume de produção comercializada na ordem dos 450 milhões de euros, 460 milhões de euros, mas representamos apenas 20% da produção de hortofrutícola em Portugal, o que é muito pouco. Já chegamos a estar a rondar os 30% e neste momento não passa dos 20%, o que é com muita tristeza que eu verifico. E isto porquê? Porque de facto a complexidade da legislação e a pouca robustez leva a que os agricultores não arrisquem a constituírem-se organizações de produtores. Somos muito escrutinados e bem, mas o problema é que o que hoje é bem, amanhã deixa de estar bem. E muitas vezes já nos aconteceu a ter situações muito desagradáveis, de muitos centros de milhares de euros, por vezes milhões de euros, em que foi recebidos como apoios nos programas operacionais e depois vem alguém a posterior, passado 2, 3, 4 anos, isto não foi correto, isto não foi bem aprovado, agora tem que devolver o dinheiro. Quando foi aprovado por organismos do Ministério. Ou seja, a pouca robustez e o pouco empenho político nesta ferramenta, porque as organizações de produtores não deixam de ser uma ferramenta, tem levado, de facto, a não haver muita apetência para a produção organizada em Portugal aumentar. Portanto, resumindo, são necessárias mais organizações de produtores? São necessários, acima de tudo, verificar, mapear Portugal, onde é que é necessário, que regiões ou que fileiras necessitam de mais organizações de produtores. Por outro lado, é dar ferramentas para capacitar mais as organizações de produtores que já existem. Eu deixo este exemplo que eu penso que é paradigmático e diz tudo.
Se nós em Portugal temos 50 organizações produtoras de hortofrutícolas, de frutas e hortícolas, temos um VPC na ordem dos 460 milhões de euros e representamos 20% da produção organizada, a Bélgica, que tem um terço do território de Portugal, tem uma organização de produtores que tem um VPC de 650 milhões de euros e representa 93% da produção organizada, da produção na Bélgica. Ou seja, a produção organizada na Bélgica é 93% de toda a produção. E, portanto, com uma organização de produtores, eles cobrem 93% da sua produção. É muito triste. Impressionante. É impressionante. E isso tem outra coisa. Nós hoje esgotamos muito também naquele discurso com a grande distribuição, com os nossos clientes, com a indústria, com os nossos clientes, acima de tudo com os nossos clientes, com os clientes que têm mais dimensão, de facto, os que compram. Porque são poucos, porque têm muito peso, têm muita dimensão. É verdade. Mas nenhum cliente na Bélgica, nenhuma cadeia da moderna distribuição na Bélgica vive sem ter uma parceria com a Bela Horta, que é a organização de produtores que eu referi anteriormente. Em Portugal isso não acontece. Portanto, nós, para sermos mais competitivos, para ter um poder de decisão também na negociação, tínhamos que ter mais robustez. Daí eu dizer, não é só aumentar mais organizações de produtores, é capacitar e, inclusive, estimular a fusão entre organizações de produtores. Temos organizações de produtores com mais músculo, com mais VPC, com mais capacidade, mais competências. E isto só beneficia os agricultores. Claro que ao beneficiar os agricultores, beneficia todo o país. Haverá inclusivamente algumas regiões do país onde haverá provavelmente até uma concentração, eu não diria exagerada, mas um pouco, enfim, diferenciada relativamente a outras regiões do país, portanto. Por exemplo, eu sou do Oeste e o Oeste tem uma concentração de organizações de produtores muito grande. Aí fazia todo o sentido haver ferramentas que estimulassem nas políticas, ferramentas que estimulassem a junção entre organizações de produtores. Não faz sentido criar mais organizações de produtores no Oeste para peras, maçãs ou hortícolas. Portanto, já não faz sentido. Haver uma fusão, portanto. Podemos chamar-lhe o que quiser, fusão, parceria, o termo para mim é o menos importante. Era haver uma concentração de oferta superior. E isso, as organizações estarão receptivas para fazer esta, entre aspas, fusão, eventual fusão? Claro que as organizações estão receptivas. O problema que tem acontecido é que em Portugal tem-se tido políticas de pequenez. Eu dou exemplo. Os tetos ao investimento, fosse ele através do programa do PEPAC, antes do PEPAC, do programa anterior, nos programas anteriores, mas isto a partir de 2015 acima de tudo, houve um teto que até diminuiu em relação aos investimentos nas explorações agrícolas ou nas centrais fruteiras. O que é que eu quero dizer? Está-se a estimular a pequenez. Se eu tenho um teto máximo de 1 milhão de euros para fazer numa central fruteira, 1 milhão de euros não dá para fazer 4 câmaras frigoríficas. Portanto, se eu quiser aumentar a minha capacidade e tenho um teto de 1 milhão de euros, eu vou ter que separar aquela organização em duas. Em vez de ser exatamente ao contrário, fomentar a organização e a fomentar a dimensão, é exatamente o contrário. Portanto, estes tetos, todas estas políticas têm sido da pequenez, da divisão, com pouco rendimento, não, com nenhum impacto na economia, nenhum impacto positivo na economia. E a FNOP, o que é que pode fazer, o que é que tem vindo a fazer nesse sentido? O nosso papel é exatamente denunciar isto nas autoridades competentes, ao governo, mas a política tem a ver com o que sai das eleições, as opções políticas, mas temos vindo a reivindicar muito toda esta concentração, não haver políticas que sejam contra o desenvolvimento e o crescimento do país. Porque há aqui um facto, é que nós mesmo, uma organização, as maiores organizações de produtores em Portugal, são uma gota d'água no oceano do que é as grandes empresas só falo a nível europeu, já não falo na concorrência mundial. Nós, quando chegamos a qualquer feira internacional de frutas e hortícolas, a nossa pequenez é gritante, apesar de termos hoje capacidade e temos produtos de excelência, mas depois a nossa dimensão e a nossa pequenez é gritante em relação ao que é os grandes players do mundo. Portanto, se não estivermos agrupados, se não estivermos concentrados, se não ganharmos dimensão crítica, quando nós chegamos a qualquer lado do mundo, fazemos um negócio e nos dizem, eu quero 5 contentores, mas eu faço 5 paletes. Portanto, há falta de ambição. Nós temos tido governantes com muito pouca ambição em termos de um país competitivo, com o potencial que nós temos. Aliás, nós olhamos aqui à nossa volta, o clima, a nossa capacidade, o que chove em Portugal e que não aproveitamos a água. Temos condições fantásticas para produzirmos mais e podermos equilibrar muito mais a nossa balança de transações correntes.
Há quem diga que quando não conseguimos pela quantidade, podemos consegui-lo pela qualidade. Sem dúvida, com este nosso clima junto ao Atlântico, com o ciclo das culturas ligeiramente mais longo do que nos países na bacia do Mediterrâneo ou mesmo no hemisfério sul, consegue ter sabor, aroma, textura, e por isso é que a nossa pera rocha é altamente apreciada nos mercados internacionais, mas as nossas maçãs, os nossos hortícolas do Oeste, a nossa polpa de tomate aqui essencialmente aqui do Ribatejo, os nossos horto-industriais aqui no Ribatejo, as grandes multinacionais querem que se produza em Portugal exatamente porque nós temos essa qualidade importante. Mas é que podemos associar a qualidade à quantidade. Não em tudo, como é evidente, mas em alguns dos nossos produtos nós podemos associar a qualidade à quantidade. Nós somos dependentes importamos muito do complexo agroalimentar, somos ainda muito deficitários e garantidamente através de muitos produtos do setor primário, nomeadamente produção agrícola, hortofrutícola, mas não só, nós podemos compensar e equilibrar essa balança de transações correntes, inclusive podia ser até haver um superávit, o que era muito importante para a economia do país. Muito bem, quando falamos de organizações, portanto, pequenas organizações, já disse que estamos a falar também, o ideal era serem grandes organizações. É isso, não é? Claro que sim. Portanto, mas hoje é relativamente fácil constituir uma organização pequena. É demasiado fácil constituir uma organização pequena. É esse o problema. É demasiado fácil. Eu não diria que é demasiado fácil. Além de ser fácil, depois não há estímulos. Vamos lá ver, as políticas têm, e dentro da política agrícola comum, há um pacote financeiro muito importante para a agricultura nacional. E é dentro desse pacote financeiro que devem ser feitas as estratégias. Com este pacote financeiro que devem ser delineadas as estratégias. E é através, e no caso do primeiro pilar, que é envelope aberto, os programas operacionais, haver ferramentas para estimular a concentração da oferta e dizer uma orientação de produtores. No caso, se tu não atingires determinados objetivos, tu não tens a mesma majoração, não tens a diferenciação positiva que se atingires outros objetivos. Eu dou este exemplo, que acho que é muito importante, percebermos porque é que chegamos aos 30% da produção organizada e depois diminuímos. Em 2012, no anterior PRODER, todos os sócios das organizações produtores ou investimentos nas organizações produtores tinham uma majoração de 10 pontos percentuais quem fosse sócio da OP, portanto, para os seus associados e para as organizações. As outras empresas que não fossem organizações produtores e os outros agricultores não tinham essa majoração. São diferenciações positivas, que vêm exatamente estimular a que as pessoas se concentrem. Bom, mas eu prefiro ser sócio de uma OP. E a partir daí vai-se ganhando esta corrente, este elan, para haver um aumento. Mas também tem outra coisa que as organizações produtores têm vantagem. Nós hoje falamos muito na renovação geracional. É preciso entrar jovens na agricultura. E eu pergunto, aliás, ninguém dá-nos estes valores, mas era importante. Cada vez que há um novo quadro comunitário, fala-se muito nisto, nos jovens, nos apoios aos jovens, do subsídio à primeira instalação. Bom, é sempre o discurso, muda as palavras, mas os chavões, mas a base está lá. E eu concordo plenamente. É preciso haver renovação geracional. Os sexagenários como eu estão a acabar. Tem que haver renovação. Mas como é que estes jovens têm capacidade de instalar, por exemplo, um pomar de maçãs a ter um custo de 40 mil euros por hectare, se não tiverem uma estrutura que os apoie? E não nos dão estes dados, que é, ao fim de um quadro comunitário, qual foi a taxa de natalidade dos jovens, a taxa de sobrevivência dos agricultores, dos jovens agricultores que se instalaram e continuam a ser, ao fim de 5 anos, continuam a ser agricultores. Naqueles agricultores que têm atrás de si, na retaguarda, familiares ou os pais e pegaram nas explorações, a taxa de sucesso é elevada. Naqueles agricultores em que se encostaram às organizações de produtores e as organizações de produtores dão-lhe um suporte e por vezes financeiro também, ajudam-nos, investem na sua exploração, ajudam-nos, esses têm sucesso. Todos aqueles que por conta e risco investiram, passado 2, 3 anos, estão a pensar como é que vão encerrar o projeto e por vezes ficando com encargos muito grandes às costas de investimentos que fizeram, não vão conseguir atingir os objetivos e vão ter que restituir dinheiros investidos em explorações que não foram viáveis. E é isso que nós não queremos. Nós queremos é que o dinheiro que é gasto da política agrícola comum traga retorno, que é dos nossos impostos, traga retorno à sociedade. E, portanto, as organizações produtoras podem ser aqui muito bem o mentor dos jovens agricultores, ser aqui uma âncora, de forma a conseguir-lhes apoiá-los até eles entrarem na velocidade de cruzeiro.
Então, mas o produtor não entra na organização de produtores porque, enfim, porque não tem confiança na organização de produtores ou porque prefere ser individualista? Bom, e temos tudo. Há muitos agricultores e há fileiras que os agricultores querem ser sócios das organizações de produtores. Mas depois há outros também que querem ser individualistas. E por isso é que eu digo, nós temos que ter estratégia, temos que ter objetivos e percebermos o que é que queremos. Bom, há aqui muito, dentro dos próprios agricultores, que não são sócios das organizações de produtores, temos aqui empresas a trabalharem exatamente igual ao que fosse uma organização de produtores. Não querem é ter esta complexidade legislativa e esta falta de robustez que tem a legislação das organizações de produtores, as portarias, e que depois em Portugal é levado ao limite. É que nós temos sempre em Portugal, os nossos organismos têm sempre em Portugal o papão Bruxelas. Não, Bruxelas somos nós todos. Bruxelas, a Europa, não é algo estratosférico, não é algo abstrato, somos nós. Cada um de nós somos um de 27 avos do que é a União Europeia. E, portanto, utilizam esse chavão para tentar impor, por vezes, algumas doutrinas ideológicas que não são corretas nem são de acordo com o desenvolvimento do país. Portanto, nós temos de tudo, mas desde que as ferramentas financeiras estimulem também, e legislativas estimulem a organização da produção, o país, a médio e longo prazo, vai tirar esse retorno. Claro que o agricultor, por si, uma grande parte deles querem ser sócios das organizações de produtores. Por vezes, hoje, o que temos é que as organizações de produtores já não têm capacidade de os absorver. Portanto, sentimos hoje essa dificuldade. E depois temos aqui organizações de produtores de vários tipos. Por exemplo, nós aqui no Ribatejo, as organizações de produtores têm como foco a produção no campo. E nós também, mas enquanto nós temos de ter uma central fruteira para armazenamento, nos horto-industriais não há essa necessidade de ter uma estrutura física com dimensão para apoiar o agricultor. Se estivermos a falar numa central fruteira de peras ou maçãs, em que tem que ter câmaras frigoríficas, tem que ter palotes de conservação de vasilhame para conservar a fruta, tem uma estrutura física também muito cara, muito onerosa, para suportar todo este apoio. Portanto, há aqui várias tipologias que têm a ver com a dimensão da agricultura. Mas há uma coisa que eu não tenho a menor dúvida. Se não houver esta capacitação, se não houver esta dimensão em escala, nós perdemos competitividade. Com certeza. Falemos agora das culturas em si, num aspecto mais global. Que mosaico é que neste momento Portugal tem em termos de hortofrutícolas? Olha, Portugal, em termos de hortofrutícolas, nós temos nos 4 cantos, sendo isto um retângulo, temos nos 4 cantos e nos vértices em todo o lado nós temos horticultura. Nós temos uma horticultura muito familiar e caseira e fala-se muito hoje nos mercados de proximidade e faz sentido nessas zonas menos população, portanto, há menos população, com menos densidade populacional, temos muito essa hortofruticultura muito direcionada para aqueles mercadozinhos de proximidade e muitas vezes também para autoabastecimento. Depois temos uma agricultura mais profissional para alimentar os grandes centros urbanos e para exportação, em que temos aqui já o Alentejo com uma parte seja a litoral, seja mais no interior do Alentejo, hoje já com fruta, com citrinos, com peras, com maçãs, mais a zona do litoral do sudoeste alentejano, os frutos vermelhos, os pequenos frutos e horticultura muito forçada. O Algarve, que era normalmente nós chamávamos os primores, portanto, os primeiros hortofrutícolas que apareciam vinha do Algarve. O Algarve focou-se muito hoje. Tem a laranja, os pequenos citrinos, o limão, o abacate, também os frutos vermelhos. Depois temos o oeste, em que é muito forte a horticultura forçada às estufas ou ao ar livre. Não posso deixar de referir que nós somos um grande produtor de tomate fresco no oeste, que abastecemos Espanha, não na totalidade, mas uma parte, não temos capacidade para mais, de Espanha neste momento. Está na zona de produção de tomate em Espanha, está um calor que é impensável as plantas sobreviverem. Estou a falar na bacia do Mediterrâneo, a zona da Almeria e Alherrido. E nós estamos ali no oeste, na zona de Torres Vedras, Lourinhã, com 26, 27 graus, com esta brisa marítima, portanto um clima ótimo. Portanto, somos muito fortes na cultura do tomate. Mas também na zona no Concelho de Lourinhã, Peniche, mesmo Torres Vedras, Bombarral, as brássicas, as couves, os brócolos, o alho francês, muito fortes também para exportação. Temos no oeste a fruticultura, essencialmente as peras e as maçãs, também é muito forte. Aqui mais um bocadinho para o interior, também parte de Ribatejo e oeste, os horto-industriais, muito fortes em tomate, em brócolo, em pimento,
essencialmente a couve-flor também, portanto, somos muito fortes nestas culturas, portanto, são multinacionais que estão instaladas aqui nesta região para aproveitar este potencial que nós temos de produção. E vamos subindo a zona de Aveiro, toda a zona da Aveiro, a bacia de Aveiro, muito forte também a horticultura, desde eu posso dizer que todo o litoral é uma horta até ao norte. Depois Póvoa do Varzim, Vila do Conde, são uma zona muito forte. Entrando para o interior, depois temos ali, na zona interior norte, menos horticultura, tirando de ser algumas culturas mais de verão, porque de inverno tem o rigor do frio e do clima, que é muito mais agreste e dificuldade para as hortícolas. No entanto, temos também no interior depois a fruticultura. Concelho de Viseu, Armamar, Mameta da Beira, Lamego, Carrazedo de Anciães, muita produção de maçã. Portanto, somos muito fortes na produção de maçã. Em termos de fruta também, toda a zona do Porto, Póvoa de Varzim, Penafiel, já há uma expressão nos limões, na produção de cítricos limões. A região de Mafra, portanto, que vai ali a zona da Serra de Sintra, Colares, um pouco em Colares, mas que tem vindo a deslocar-se para a zona de Mafra. Temos o limão de Mafra, também uma zona de produção bastante importante, ali com uns centros de hectares. Aliás, é um produto que está hoje já com o pedido de reconhecimento de indicação geográfica protegida para o limão daquela região. Penso que não me esqueci de nenhuma, mas é bem possível que me tenha esquecido. Talvez a cereja do Fundão. A cereja do Fundão, exatamente. O pêssego da Cova da Beira. A Cova da Beira, eu tinha passado exatamente aquela zona da Cova da Beira, portanto, muito importante, toda a Cova da Beira, a Serra da Gardunha, a cereja, as pornoidas, o pêssego, a nectarina, as ameixas, portanto, uma zona muito forte também de produção. E depois ali também, em redor do Alqueva, também há ali produções muito interessantes hoje em dia, não digo novas, portanto, há o caso da amêndoa. Sim, falando nos frutos secos. Isso aí, portanto, frutos agora, secos. exatamente, Se é nos outra- frutos secos. Não, também faz parte Faz parte da vossa faz organização. parte da nossa organização. Portanto, a zona toda do Alqueva, o Alentejo, com o regadio, veio estimular a produção de amêndoa, e depois a zona também até Castelo Branco, a beira interior, também muito forte nos frutos secos, não esquecendo ainda o amendoal tradicional em Trás-os-Montes. Muito bem. E depois a olivicultura, que ainda tem Pronto, muito já não é- olival, né? pronto, o olival já não está no âmbito hoje das organizações produtoras de frutas e bem. hortícolas. Ok. No entanto, também hoje há organizações de produtores de azeite, e nós, por exemplo, no Oeste, estamos a querer revitalizar o olival na região Oeste, porque era uma cultura que teve uma tradição, perdeu-a e queremos revitalizá-la, porque não deixa de ter em termos de mercado, as mesmas nuances que têm as outras fileiras e a necessidade da organização de produção. Muito bem. Uma belíssima fotografia, portanto, do nosso Portugal hortofrutícola. Friso, ao longo desta sua explicação, várias vezes mencionou potencial, várias vezes a palavra potencial. Nós, de facto, temos muitos potenciais. O que eu pergunto é, quando falamos de mercado, competição com outros mercados externos, etc., nós temos janelas de oportunidade em termos Temos muitas janelas de oportunidade. Temos culturas que conseguimos ser, por exemplo, no caso da maçã, agora em agosto, conseguimos ser mais precoce que o norte e centro ou que o centro e norte da Europa, e portanto entrar mais cedo no mercado. Nós conseguimos ter pela qualidade. Nós somos únicos na produção de pera rocha. Nós temos um clima fantástico para os frutos vermelhos. Aliás, eu esqueci-me dos frutos vermelhos também, a zona do interior norte, também onde há no Severo do Voga, toda aquela zona, Guimarães, também há ali uma grande área uma área importante de frutos vermelhos. E, portanto, eu esqueci-me, portanto, tínhamos esquecido, mas nós temos, portanto, no caso dos frutos vermelhos, nas hortícolas, conforme eu disse, o tomate de consumo de fresco, o nosso mercado espanhol tem um potencial e pode crescer de uma forma, direi eu, exponencial. Porque estamos a falar aqui de praticamente 5 vezes mais a população que Portugal. E, portanto, temos condições para fazer, temos este clima. Nós temos um potencial muito grande em Portugal que não está explorado. Mas, sim, como estamos a falar de organizações, não é? É o caso, portanto, o senhor é representante das organizações de produtores hortofrutícolas. Pergunto-lhe se estas fruteiras que elencou, hortícolas, portanto, estão protegidas com denominações de origem, portanto, denominação geográfica. Temos casos desses, por exemplo. Sim, temos alguns casos desses que são muito importantes, temos outros que não estão protegidas, mas elas acabam por autoproteger pela sua qualidade.
O caso da maçã de Alcobaça é um exemplo, mas também a maçã da Beira Alta, também é uma indicação geográfica protegida. A maçã de Alcobaça tem tido mais notoriedade porque tem feito um trabalho fantástico na promoção junto aos consumidores da qualidade e das vantagens da maçã de Alcobaça, mas a pera rocha do Oeste, os citrinos do Algarve. Portanto, nós temos hoje um conjunto de cereja do Fundão, temos um conjunto hoje de DOPs e GPs que são fundamentais para fazer a diferenciação junto do consumidor. E outros virão. Estão a funcionar bem? Sim, na maioria dos casos estão a funcionar bem. Portanto, houve aqui, vamos lá ver, o próprio consumidor hoje valoriza. Quando não valorizava, as pessoas acabavam por não investir. Quando se começa a investir, isto depois é um ciclo vicioso. Quando se investe, há mais notoriedade, há mais procura. Eu digo isto muitas vezes. Nós hoje, o caso da maçã de Alcobaça, para mim, é uma referência, porque hoje a maçã de Alcobaça produz cerca de 1/5 da produção de maçã em Portugal. 20% do que é a produção nacional de maçã, ou 25%, portanto não foge muito estes valores, e no entanto ganha uma notoriedade que dá uma dimensão de mais quantidade, porque houve muito investimento por parte dos produtores na promoção. E isso também tem a vantagem de ser as organizações de produtores, porque um agricultor isolado promover é difícil. Nós conseguimos, entre organizações de produtores, nos juntarmos, temos um grupo de produtores de maçã de Alcobaça, em que investimos todos os anos milhares de euros na promoção. Portanto, isso é tal capacitação, a dimensão em escala, o coletivo em prol do individual. E uma organização de produtores também contribui também ajuda os produtores em questões relacionadas com tratamentos, portanto, mão de obra, tecnologia aplicada, etc. As nossas organizações de produtores, todas elas têm um quadro técnico que dão apoio aos seus agricultores, apoio não só na parte agronómica, mas também na parte burocrática, de papéis, de referenciais de certificação que são exigidos hoje em dia, no exemplo, na legalização dos recursos hídricos, um conjunto de coisas que são necessárias que as organizações de produtores prestam esse serviço aos seus produtores. Portanto, muito mais do que só do ponto de vista agronómico. Portanto, é um serviço que é prestado. Os seguros coletivos, uma panóplia de serviços que é prestado, porque cada agricultor por si não pode ter não consegue, muitas vezes. Não consegue ter. E, portanto, as organizações de produtores conseguem ter essa dimensão para conseguir prestar esse serviço. Por último, como é que as organizações, porque é um tema que, enfim, tem vindo muito ao de cima, que é a falta de mão de obra no setor, na agricultura, como é que as organizações conseguem dar a volta, contornar esta situação? Olha, é assim, nós a nível das centrais fruteiras, cada uma por si faz a sua, normalmente é com mão de obra externa, faz os seus recrutamentos, faz todo esse trabalho. Por vezes, e umas fazem, outras não, depende também das organizações de produtores e da região onde estão, mas por vezes também, e é o nosso caso, também colaboramos com os agricultores nos momentos mais exigentes de mão de obra, na angariação de mão de obra, seja ela nacional ou seja ela mão de obra estrangeira, para poder fazer as colheitas. Portanto, há um conjunto de serviços que é prestado. Muito bem. Fica então esta informação. Nós poderíamos estar aqui a falar muito mais, porque com certeza que o setor hortofrutícola é muito mais que isto que falámos aqui. Fica por outras oportunidades. Domingos dos Santos, muito obrigado pela sua presença aqui e claro, espero que continue a desfrutar desta montra, desta agroglobal, também o contacto que tem feito e continuará a fazer com os fruticultores, com profissionais, com eventuais novos agricultores também. Penso que será essa a sua dinâmica que tem vindo a desenvolver. Muito obrigado também pelo convite e a oportunidade que a Voz do Campo me deu de estar aqui a falar um bocadinho das organizações de produtores. Eu vivo as organizações de produtores com muita paixão, aliás, toda a agricultura. Nota-se. Com muita intensidade, sou uma pessoa normalmente intensiva nessa área. Obrigado e estou disponível sempre a alguma coisa que seja necessário da minha parte. E uma palavra de conforto e de esperança aos nossos agricultores, porque garantidamente que o futuro terá que ser risonho, porque vivemos sem tudo menos sem alimentação. Essa é que é a grande verdade. Muito obrigado pela sua presença e suas palavras também. Pronto, e ficou então aqui mais esta entrevista muito interessante em redor das organizações de hortofruticultores, portanto, que têm, como teve a oportunidade de reparar, aqui com toda esta descrição que foi feita, com todo este retrato, Portugal é excelente, tem condições excelentes, tem um clima extraordinário para dar e vender, como se costuma dizer, tudo o que é
hortofrutícolas de primor, hortofrutícolas muito interessantes e que têm capacidade de competir com de outros países, portanto, que fazem parte de toda esta hierarquia, portanto, de mercado.